Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, tá bom? Hoje a gente vai trabalhar com a ideia de inteligência artificial, tá bom? Utilizando aqui uma IA local com o Ollama e utilizando o LangChain do Python, fechou? Então vou ser bem breve, bem direto aqui, mostrando pra vocês como criar o projeto. A gente vai criar aqui um chatbot local pra vocês fazerem, né, realizar ali a integração de uma IA local junto com o LangChain, que a gente pode passar ali um prompt, né, pra aquela IA local poder responder a nossa pergunta e dar a resposta baseada no treinamento dela que ela tem com a IA. Fechou? Então aqui, por exemplo, eu vou rodar aqui esse projeto aqui. Eu tava rodando ele aqui de teste. É o seguinte, eu vou rodar ele aqui pra vocês poderem olhar, ó. Eu construí esse projeto aqui com o intuito de mostrar ele pra vocês numa aula, tá? Então basicamente aqui ele cria um chatbot, né? E aqui eu consigo falar, por exemplo, qual a linguagem de programação mais utilizada no mundo, tá? Aí eu dou um Enter aqui. E aí, olha só, ele começa... No caso aqui é como se ele estivesse montando a mensagem, só que ele não vai montar aqui de uma vez, por exemplo, no caso, ele não vai montar igual no ChatGPT, que vai carregando, né, mostrando a mensagem e carregando ali. Ele vai mostrar só quando a mensagem estiver pronta, ou seja, quando a IA der a resposta final, ele vai mandar pra cá, pro nosso terminal. Então é assim que ele funciona, tá? Ele não funciona daquela forma que você é acostumado no ChatGPT ou em outras IAs, que é o comum, que no caso igual aqui, ó, por exemplo. Percebeu que ele retornou tudo de uma vez? Ele não retorna, né, com aquilo ali, no caso, indo devagarzinho, tá bom? Tem uma forma de você fazer pra isso ter, no caso, você tem que ter ali um front-end pra você poder ter essa resposta ali, tá? Mas nesse caso aqui específico, ele te retorna tudo de uma vez. Então aqui ele jogou pra mim aqui, ó, a linguagem de programação utilizada no mundo, atualmente é o JavaScript. Ele começa aqui a montar, né? Então isso aqui é algo bem interessante você começar a estudar, porque, de fato, é uma integração de uma IA local que não tem nenhum custo financeiro, né? E você consegue treinar, passar parâmetros pra IA. Então você também consegue, por exemplo, guardar esses dados em um banco, que é um projeto que eu quero fazer futuramente com vocês, tá? E, por exemplo, aqui eu tô usando o Ollama, que é uma IA local, tá bom? Que aí eu tive que baixar. E é como que funciona isso, né? Muitos alunos perguntam sempre quando eu vou dar essa aula pra eles, como que funciona? Basicamente, eu tenho uma IA instalada dentro da minha máquina. Como que eu instalo isso, né? Eu vou aqui no site do Ollama, tá? Então aqui eu vou no site do Ollama. Dentro do Ollama tem aqui, ó, em Models, tem diversos modelos aqui que você pode utilizar, tá? E aqui, por exemplo, eu tô usando o Mistral. Então aqui você pode usar esse Mistral aqui, eu tô usando esse daqui, ó. Que tá aqui, que ele tem 7 bilhões de parâmetros, né? E ele tem 4 GB de tamanho, tá bom? Então esse Mistral aqui, ele tem 4 GB de tamanho, que é 4 GB. E aí, basicamente, como que funciona? Quando você instala o Ollama na sua máquina, ele vai abrir pra você um terminal como se fosse um CMD. Ele vai abrir pra você um terminal assim, e aí você dá o comando, né? No caso, o comando é esse daqui, ó. Ollama run Mistral. Ele vai começar a instalar pra você na sua máquina. Então, se você perceber, o Ollama fica aberto na sua máquina o tempo inteiro, tá? E aí, sempre que você for chamar ele em alguma aplicação, exemplo, dentro do LangChain, o LangChain vai colocar ali o modelo, né, que é o Mistral, e o Ollama vai identificar e falar, pô, beleza, esse modelo tá sendo utilizado. E ele começa a dar a resposta. Show? Então, aqui dentro, ó, dentro do cursor, eu tenho aqui o modelo, ó. Então, aqui eu tenho aqui a primeira linha que eu tenho, ó. Ollama e aqui o model, ó. Modelo Mistral, tá? Que é o modelo que o Ducado está utilizando aqui no nosso projeto. Show? Então agora o que eu vou fazer? A gente vai começar esse projeto aqui do zero. A gente vai fazer ele do zero, tá bom? Você percebe que são poucas linhas de código, você faz um projeto muito legal. Tem como você ir escalando ele, né? Igual eu falei, colocando dentro de um banco de dados a informação, pra você criar uma memória. E você pegar essa memória do banco e jogar ali, né, como resposta. Então, por exemplo, você coloca o seu nome. A partir de agora, ele sempre vai identificar que aquele ali é o seu nome, sabe? Só se você pedir alguma alteração, sabe? Mas ele sempre vai identificar que ali é o seu nome, tá? Então é algo bem interessante. Show? Então aqui eu vou fechar aqui, tá? O terminal. Vou criar aqui um novo projeto, tá bom? Vou dar aqui um new window. Aqui dentro eu vou dar vou aumentar aqui. Vou dar um open project. Aqui eu vou criar uma nova pasta chamada aula Ollama LangChain, tá? Vou criar aqui, vou dar um selecionar pasta. Aqui, igual a gente sempre faz aqui nos projetos de Python. Show? Aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado main.py, um arquivo principal. E agora eu vou começar a escrever. Só que antes de eu começar a escrever, lembra que a gente está usando aqui, no caso, eu estou usando o cursor. Você pode estar usando o VS Code ou o PyCharm. Dentro do PyCharm, não precisa fazer o que eu vou fazer agora, mas dentro do VS Code, dentro do cursor, você tem que utilizar isso aqui que a gente vai ter que criar um ambiente virtual. Para isso, a gente vai passar aqui um comando chamado python-m venv, tá? Vou dar um enter aqui. Ele vai criar para mim um ambiente virtual. Só esperar aqui um pouquinho. Beleza, ele criou. E aí agora eu vou dar um comando chamado venv scripts activate, tá? Vitor, como você sabe que é esse comando?
Quando você vai aqui na pasta vem, aqui tem uma pasta chamada script, e dentro dela tem um arquivo chamado activate, tá? Então é esse cara que a gente está buscando para poder ativar o nosso ambiente virtual aqui no terminal, tá bom? Então agora eu vou dar um comando que é o pip install, e agora eu vou instalar as bibliotecas que a gente vai utilizar. No caso a gente vai utilizar o LangChain, ok? E a gente vai utilizar o LangChain, assim ó, LangChain Ollama. A gente vai utilizar o LangChain e o LangChain Ollama, a gente poder utilizar, no caso o Ollama dentro do nosso projeto LangChain. Aí vamos lá, vai carregar aqui ó, vai instalar todas as bibliotecas, e quando tu vai instalar na biblioteca, a gente vai percebendo que é o seguinte, percebe que é uma biblioteca, que são 2 bibliotecas só, e a gente já consegue fazer diversas coisas, né? Por exemplo, usar uma IA local, que a gente pode treinar ela, né, para ficar recebendo informação, para poder salvar informação no banco, e você criar o seu próprio modelo de linguagem local. Isso é muito legal, é um projeto que eu estou fazendo aqui na minha empresa, tá desenvolvendo uma IA local que ela vai basicamente entender. Então eu posso passar documentação, posso passar diversas coisas aqui, só é um pouquinho mais avançada essa questão, mas tem como você passar documentação, no caso uma planilha, né, um arquivo CSV, um PDF, você consegue fazer isso também, tá? E é bem interessante. Então agora, aqui já que eu tenho já a biblioteca aqui instalada, né, que é que ele falou que instalou, eu vou baixar aqui um pouquinho o terminal, eu vou começar aqui a escrever nosso código. Vou dar um zoom aqui a mais para vocês conseguirem ver melhor, e agora eu vou dar aqui um simples, né, no caso aqui, começar a configuração do nosso código, tá? Então aqui basicamente eu vou dar um from, né, eu quero trazer do LangChain Ollama, eu quero trazer o Ollama, esse cara aqui, ó, LLM. Tá, então eu quero trazer do LangChain Ollama, eu quero trazer o Ollama LLM. E do LangChain.prompts, tá? Eu quero trazer o prompt template. Show? Pra quê? Um é o Ollama que vai identificar a minha versão da minha máquina, tá? E o outro é o prompt template, que é como se fosse o lugar que eu vou dar o prompt ali. Ele vai identificar aquele prompt como como um envio, né? Ele vai analisar aquilo ali dentro como se fosse uma IA mesmo, sabe? O chat GPT, quando você tem aquele chatzinho, aí você coloca ali o prompt, quando você dá um enter, né? Então é basicamente isso aqui que ele vai fazer, tá? E agora, a gente vai começar a escrever nosso código. Então percebe que é um código bem pequeno, tá? Mas é bem didático e muito funcional. Então aqui eu vou criar uma variável chamada LLM, e aqui eu vou falar que ele vai receber o Ollama LLM, e aqui dentro eu vou passar o model, que vai ser igual ao Mistral, beleza? Então eu criei a variável LLM, que vai receber o Ollama LLM, e o modelo que eu passei para esse Ollama é o Mistral, que no caso foi o modelo que eu instalei dentro da minha máquina. Fechou? Então agora, vamos fazer outra coisa aqui, que é o prompt. Dentro do prompt, eu tenho que passar o prompt template, ok? E aí eu tenho que passar .from underline template, então, do template. E aí qual vai ser o template? Vai ficar o seguinte, vai ficar assim, ó, usuário, tá? Usuário. E aqui vai ficar a pergunta. Aqui, ó, pergunta. Vou fazer aqui, ó. Usuário, a pergunta, né? E agora, eu vou colocar aqui, ó, um /n e a, assim, e a, no caso, tava dando espaço, né? Vai ficar assim, ó. Então, o usuário, vai ter a pergunta do usuário aqui, e aqui vai ter a IA, no caso, a resposta que a IA vai dar. Tá, vou dar um espacinho aqui. Pode deixar assim, pronto. Beleza, e agora eu vou fazer agora, de fato, no caso, o encadeamento, né? Porque o chain, o que o chain faz? Ele vai encadear esses dois. Então eu vou dar um chain aqui, ó. Vou criar aqui uma variável chamada chain. E aí eu vou dar aqui um prompt. No caso é o prompt que eu vou passar pra ele, né? E depois, a aproximação que ele vai fazer, jogar isso dentro da LLM. Então vamos lá. Eu vou fazer um chain que é o quê? Vou fazer um encadeamento entre o prompt e o LLM. Então o prompt que eu passar vai ter que ir pra essa LLM. Show? Beleza. Então isso aqui é basicamente, né, a gente não usa muito isso aqui no Python, tá, esse sinal aqui, mas a gente vai adaptando aqui pra usar no LangChain, fechou? Então agora, a gente vai fazer basicamente aqui o front-end da nossa aplicação, tá bom? Porque agora basicamente o back-end já tá pronto, tá? Então agora eu vou dar aqui um print, e aí eu vou fazer igualzinho, a gente colocou lá, então, chatbot, tá? Chatbot, IA, local, e aqui eu vou passar aqui entre parênteses, né? Aí pode ser assim, ó, LangChain mais Ollama. Show? Então agora eu tenho o nosso título aqui da nossa aplicação, né? E aqui eu vou colocar o seguinte: digite sair para encerrar o programa. Tá? E agora eu vou fazer uma condição para ir sair aqui, que é a seguinte, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó. Primeiro, while true. Então aqui eu começo uma mistura de repetição, tá? Se você não lembra como que funciona isso. Lembrando também que eu tenho uma comunidade 100% gratuita de programação, de ensino de programação, tá bom? A Next Devs. Eu vou deixar no comentário aí, então lá tem todo o curso de fundamentos de Python, ok? Então você pode ir lá e aprender comigo, tá? As aulas são comigo lá, 100% gratuita e de qualidade. Fechou? Vamos lá. Então aqui
eu vou criar aqui no caso aqui a variável pergunta, tá bom? Essa variável pergunta vai receber, no caso, o input, né? Que vai ser uma entrada de dados do usuário. E aqui vai ser você, no caso, quando for o usuário para colocar, né, o dado, tá? E agora, eu vou fazer uma lógica aqui, que é a seguinte. Se a pergunta for minúscula, tá? Eu vou fazer uma lógica aqui, que é a seguinte. E um dos valores for sair, ou exit, ou quit, tá? Ele vai fazer o seguinte, print. Aí ela vai falar o seguinte, IA, vai falar IA até logo. Que é o seguinte, quando a pessoa colocar lá, sair, exit ou quit, que seria sair também, essas três opções, ela vai sair e aí vai printar esse valor aqui pra ela. E aí pra isso, pra eu cancelar o meu while, né, de acordo com a estrutura do Python, você tem que dar um break. Então você dá um break e você cancela esse while aqui, bom? E aí, agora eu tenho essa validação, né, do sair, pra poder de fato sair da aplicação. E agora a gente vai fazer a lógica da resposta. Então aqui eu vou criar um resposta, tá? Vai ser igual, a gente vai chamar esse cara aqui, ó, esse valor aqui, tá? Esses valores aqui, ó. Então, chain.invoke, tá? E aí eu vou passar aqui agora uma estrutura de dicionário, tá? Vou passar aqui, ó, uma chave, tá bom? Que a chave, no caso aqui, vai ser a pergunta, tá? E depois, o valor, que no caso o valor vai ser pergunta, tá bom? Então aqui, ó, pergunta vai aparecer assim e a pergunta que o usuário fez lá, tá? E depois eu vou printar, né? Aqui no caso, IA. A IA vai ter, né, a resposta. No caso aqui eu passo assim, ó. Resposta. Bom? E aí aqui eu dou no finalzinho. Fica maneiro? Dá uma barrainha aqui. Fica legal. Então, basicamente agora eu tenho aqui a resposta, né? Que essa resposta aqui vai pegar esse chain invoke aqui da pergunta e vai retornar como resposta aqui da IA. Então agora quando eu rodar essa aplicação, vamos rodar ela aqui pra ver se vai funcionar. Vou voltar aqui. Aqui, ó. Python main.py. Opa. Então, CLS aqui. Python main.py. Tentar rodar. Olha, apareceu aqui a chatbot IA local, LangChain mais Olema. De sair para encerrar o programa. Vou colocar aqui você. O que eu vou colocar aqui? Vou colocar... me fale sobre o Python. Por exemplo, tá? Dá um enter aqui. E agora ele vai começar a buscar a resposta na IA. Lembra que ele vai montar, ele só vai te entregar quando a IA montar toda a resposta. Como é uma IA com pouco parâmetro, ela não vai te dar uma resposta muito gigante. Ela vai te dar uma resposta um pouco menor, tá? Mas já vale já pra você ver que tá de fato funcionando, tá bom? Então essa é a ideia mesmo. Vamos lá. Ele carregar. Ó, me fale sobre o Python, ele tá pensando aqui, né? E aí no caso do front-end, se você tivesse um front-end, você podia fazer um front-end, por exemplo, aguarde, né? Analisando resposta, pesquisando resposta. Algo do tipo pra ficar algo mais intuitivo pro usuário saber que tem algo carregando. Porque aqui dá a impressão que só travou. Só que aqui eu sei que tá carregando algo, né? Então aqui no caso a IA me respondeu resposta. Então tem algum erro aqui no nosso código. Vamos voltar aqui pra ver? Então aqui, ó. Quando eu dei o print aqui, ó. Tem uma diferença aqui. O que faltou aqui, ó? Faltou colocar o F. Sabe? Então aqui foi um erro meu, né? Que olha só. Percebe que ele me respondeu, ó. Resposta. Foi justamente o que tá no print. Só que aqui, quando eu puxei esse resposta, é a variável, né? Que é essa variável resposta. Eu tinha que passar aqui o F de format para ele poder identificar essa resposta como uma variável, né? Então agora, quando eu rodar de novo, vou rodar aqui, então CLS aqui, vou rodar aqui de novo o nosso programa. E agora eu vou rodar aqui, por exemplo, qual foi a pergunta que eu tinha feito? Me fale sobre Python. Me fale sobre Python. Vamos aguardar aqui. Vamos lá, agora ele vai fazer de novo aquela análise e vai ver a resposta aqui da IA. Vamos lá. Ele demora mais, por quê? Porque o nosso fluxo de validação, ele tá aqui, né? Basicamente, ó. Tá vendo? Então, tipo, ele verifica o prompt e a LLM e aí ele demora um pouco, né? Aí depois ele começa a fazer ali as lógicas, tá bom? Então ele pega a pergunta, no caso, tá? E aí, beleza, vamos ver aqui. Ó, eu falei sobre Python, igual eu falei, é um modelo com pouco parâmetro, né? Então a resposta não vai ser tão grande, tá? Será que ele vai jogar aqui pra gente? Mas parece que travou, né? Dá a impressão que travou. Vamos lá. Esperar. E isso que é legal, porque você basicamente constrói essa primeira IA. Essa primeira IA que você quer local, você já consegue construir. Olha lá, ele respondeu pra mim, ó. A IA falou aqui, ó. Python é uma linguagem de programação de alto nível, amplamente utilizada, blá, blá. Então, certinho, tá? Então,
exatamente o que a gente queria. Vou dar um Ctrl menos aqui pra vocês conseguirem ver melhor. Aí, ó. Então tá aqui, né, a nossa resposta da nossa IA, a nossa integração. Então, basicamente, a nossa aplicação tá pronta, tá? Então, a gente conseguiu fazer a integração com o LangChain, com o Ollama, e a gente conseguiu construir aqui a nossa aplicação. Então, de novo, você tem que ter o Ollama instalado na sua máquina, tá? Se você estiver usando o Python no VS Code ou no cursor, você tem que ter o ambiente virtual configurado. Então, configura o ambiente virtual. Se você não lembra, volta para o começo da aula, né? Python-m, venv, constrói o ambiente. Depois você ativa o ambiente com venv, scripts, activate. Ok? Então, isso aqui é o projeto de hoje, tá? É uma aula bem didática, bem direta ao ponto. Então, a minha ideia é justamente essa, é mostrar para vocês algo que eu estou utilizando hoje no meu dia a dia, tá? Eu uso bastante isso aqui. É treinamento de modelo de linguagem, é muito maneiro. Já falei com vocês, né? Eu tô fazendo pós-graduação em inteligência artificial, então eu tô vendo bastante coisa disso daqui. Bastante coisa relacionada a modelo de linguagem. Então, cara, vamos junto aí, tem bastante coisa pra gente poder aprender junto, tá? Então, se você ficou até aqui, cara, compartilha esse vídeo pra um amigo seu que tá estudando, tá bom? Programação, compartilha no grupo da faculdade. Vamos dar o like, compartilha aí, deixa um comentário aí pra gente, que a gente tá sempre tentando trazer o conteúdo mais atual possível, tá? Ainda mais falando de inteligência artificial, tem que ser algo que faça sentido. E a cada dia muda, né, as bibliotecas. Então a gente tem que saber passar algo que tá atualizado, senão você vai utilizar, quando você for utilizar amanhã não vai estar funcionando. Então, a gente tá sempre passando algo sempre atualizado com a documentação de hoje, bom? Então, vamos juntos aí. E se você quer aprender programação de forma 100% gratuita, tá bom? Tem lá a comunidade, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês poderem acessar a plataforma de ensino lá. Lá tem conteúdo de análise de dados, Fast API, tem de Python, fundamento de Python, tá? Tem de GitHub, LinkedIn, inteligência artificial, tem bastante coisa legal lá, automação. Então, aproveita lá, é 100% gratuito, tá bom? É a Next Devs. E se você chegou até aqui também, lembra, cara, de estudar isso daqui. Eu vou colocar isso aqui no GitHub. Então, quando você for estudar isso daqui, não precisa escrever 100% do zero, caso você tenha alguma dificuldade, se você não curta muito, tá? Eu vou deixar o link na descrição do GitHub. Eu vou subir esse projeto aqui pro GitHub. Você pode ir lá e pegar o projeto no GitHub e olhar ele, tá bom? E aí, caso de dúvida, você consulta ali e vai estudando isso e se fazendo perguntas, que é a melhor forma de você aprender é fazendo pergunta para o código. Fechou? Então, muito obrigado e até a próxima. Vamos lá.